Então, galera, como vocês já devem ter visto no título do vídeo, hoje é um assunto polêmicozinho. Ainda mais em relação a mim, que já fui quase todas as siglas LGBT. Até eu me descobrir quem realmente sou. Foi complicado, mas vamos lá. Desde pequeno eu sempre gostei muito de brincar de boneca. Sempre gostei de brincar de boneca, de elástico, pula-pula. Sempre fui apaixonado. Não tem... Já bati o olho e já sabia que eu era, né? Que eu era gay. Fui eu, né? Desde pequeno eu sempre tive o meu jeitinho, sempre fui mais afeminado. Aí eu fui crescendo. Aí como toda pessoa, né, quando tá querendo aquela vontade de querer se assumir pra família, diz que é bissexual. Eu reuni os meus primos na época, eu era bem novinho. Eu falei, ai, quero contar um negócio pra vocês. Eu gosto de homem e de mulher. Então tá. Juro, eu reuni os meus primos, tinha vários, assim, todo novinho, gente. Aí eu quero dizer que eu gosto de homem e de mulher. Aquela coisa, né? Ai, eu gosto de homem, mas eu também gosto de mulher. Mais aceitável, né? Quem nunca? Quem nunca? Só que, com o passar do tempo, fui crescendo mais. E aquele desejo, aqueles pensamentos, né, de quando eu era criança, que eu sempre gostei de brincar de boneca, me vestir de mulher e tudo, eu passei a ter aquele desejo de ter um corpo feminino, um rosto feminino. Aí eu falei, gente, o que é isso? E até então eu não tinha conhecimento do que era transexual, né? Eu não sabia nem o que era gay. Na verdade, eu não sabia nada sobre a sigla LGBT, porque eu não tinha acesso à internet, né? E também naquela época era tabu ainda falar sobre esse assunto. E aí passou-se tempo, e eu tive acesso à internet, eu pesquisei, aí eu pesquisei aqueles pensamentos que eu tinha quando mais novo, né? Porque aquela vontade, aquele desejo de ter um corpo, uma aparência feminina ainda permanecia. Aí eu falei, pelo que eu estou lendo aqui, eu acho que eu sou trans. Eu devo ser trans. Porque é dessa forma que uma pessoa trans se identifica, né? Aí eu lembro que eu até comentei com a minha tia na época. Falei, tia, eu sou trans. E ela falou, é não, menino. Isso é coisa da tua cabeça, tu é novo ainda. Mais pra frente tu vai ver. E realmente, né? Só que foi dessa forma que eu me assumi pra minha família. Eu não me assumi, mãe, eu sou gay, vô, eu sou gay. Eu falei, mãe, na verdade eu mandei mensagem. Na época, eu acho que foi em 2017, em setembro de 2017, eu estava na escola, aí eu falei pra minha melhor amiga, falei, acho que eu vou me assumir. Daí eu fui e mandei mensagem pro meu avô, falando, vô, eu sou trans. Aí ele respondeu assim, fazer o quê, né? Não posso ir contra os seus princípios. Eu falei, Só que, a partir desse dia que eu me assumi, eu senti que a convivência com ele ficou um pouquinho diferente. E quando eu perguntei pra minha mãe, né, a respeito se o meu avô tinha comentado com ela, ela não gostou muito, né? Eu acho que a gente ficou 3 dias sem se falar por conta disso. E depois voltou tudo ao normal. Aí ela passou a me dar o dinheiro para eu tomar a Perlutan. Na época eu cheguei a tomar a Perlutan. Tomei a Perlutan durante 9 meses. 9 meses tomando a Perlutan. Só que durante o tempo que eu estava tomando, com o passar dos meses, eu comecei a sentir que não era aquilo que eu queria. Eu tava com os peitão. Eu vou colocar aqui as imagens pra vocês que eu tenho da época de quando eu tomei o hormônio. E eu comecei a me identificar, eu comecei a ver que eu não era aquilo que eu queria. Aí a minha mãe, depois de 9 meses, parou de me ajudar, porque eu acho que ela viu, né? Meu Deus, é a Jojo todinho. Os peitão é enorme. E eu deixei também de tomar hormônio. Aí com o tempo, aí foi passando, com 19 anos eu encontrei o meu namorado. Eu tive meu primeiro namorado. E aí foi quando eu me descobri de verdade. Que eu vi que eu não era trans, que eu não era aquilo que eu pensava, que eu realmente era um homem gay, que eu sou hoje. Hoje eu não tenho mais essa vontade de ser uma mulher, de ter um corpo feminino, porque hoje eu já entendi, naquele momento, naquela época, e hoje eu já entendo que eu sou um homem gay, que é dessa forma como eu me identifico. E hoje eu estou bem resolvido comigo mesmo. Hoje eu não penso, porque durante a minha adolescência, né, foi bem complicado, porque eu sofri muito, assim, em questão de identificação de gênero, né. Eu passei por isso. Eu achava que eu era o que eu não era. Que, de fato, eu era um homem gay. Apenas isso. Não foi isso, gente. Foi dessa forma que eu me assumi para minha família, para os meus avós. Foi mandando mensagem no WhatsApp. E não me assumi como gay, eu me assumi como trans. E o bom é que depois de tudo isso, né, vida que segue, ninguém perguntou nada. Ué, não era? Só aceitaram e vida que segue até hoje. A minha mãe é de boa em relação a isso, o meu avô também. Temos uma relação muito ótima
e tá tudo certo. E quando eu era criança, eu sempre fui muito solto. Eu era uma criança, né? Então eu falava, eu sou uma criança, ninguém vai se importar com isso. E eu brincava e tudo. Só que com o tempo que eu fui crescendo, eu passei a me sentir reprimido. Eu me reprimia. Não por conta da família, mas por conta da rua, dos comentários que eu recebia, né? Na escola, quando eu passava e tudo mais, eu comecei a me reprimir a ter medo de ser quem eu sou. Até que um dia eu prometi a mim mesmo que cada ano que passasse, até eu me assumir, eu seria eu de verdade. E foi isso que aconteceu. Cada ano que passava, eu era eu de verdade. Eu me soltava mais um pouco, até o dia que eu me assumi. E olha como eu estou hoje, né? Estou muito feliz, graças a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que eu tenha explicado bem para vocês entenderem. E se você gostou, curte, comente e compartilhe. E se inscreva no canal, por favor.